A antiga casa da família estava mergulhada em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo render das tábuas do chão sob os passos de quem se movia. Era uma construção antiga, com paredes marcadas pelo tempo e uma escada de madeira que parecia guardar histórias que ninguém ousava contar. Na sala, reuniam-se todos. Clara, a menina de 12 anos presa a uma cadeira de rodas desde pequena, observava cada rosto com olhos atentos e misteriosos. Ela respirou fundo, segurou firmemente os braços da cadeira e disse com uma calma inesperada: "Me ajudem a subir as escadas e eu vou contar um segredo que ninguém sabe." O silêncio tomou conta do ambiente. André, seu primo de 17 anos, foi o primeiro a reagir. Sempre curioso e inquieto, ele se inclinou para a frente, intrigado pelo tom sério da menina. Havia algo em sua voz que não parecia infantil, mas carregado de peso e verdade. "Que segredo?" perguntou ele, tentando disfarçar a ansiedade. Clara apenas sorriu, mas não respondeu. A promessa estava feita, e agora todos na sala pareciam presos ao mistério. Helena, a tia rígida e controladora, lançou um olhar severo, como se quisesse encerrar a conversa ali mesmo. Miguel, o irmão mais velho de André, permaneceu encostado na parede, observando sem dizer palavra, mas seus olhos revelavam desconfiança. Dona Teresa, a avó de Clara, segurava o terço entre os dedos, murmurando orações baixas, como se pressentisse que algo estava prestes a mudar. A escada, até então apenas uma parte da casa esquecida, transformou-se em símbolo de mistério. Todos sabiam que o andar de cima guardava memórias que há muito evitavam. O pedido de Clara não era apenas um capricho, era um convite perigoso a abrir portas fechadas no tempo. André, tomado por uma coragem impulsiva, aproximou-se da cadeira de rodas e disse: "Se você quer subir, eu vou te ajudar." E, naquele instante, o clima da casa mudou. O segredo ainda estava escondido, mas já havia começado a transformar cada um deles. O pedido de Clara pairava no ar como uma nuvem pesada, e ninguém parecia disposto a tomar a decisão final. André continuava ao lado da prima, com as mãos firmes no apoio da cadeira, pronto para agir, mas a hesitação dos outros se tornava cada vez mais evidente. Helena, de braços cruzados, foi a primeira a se manifestar. "Isso é uma loucura. Essas escadas são perigosas, e Clara não tem condições de subir. Além disso, não há nada lá em cima que mereça ser revivido." As palavras dela ecoaram como uma ordem, mas também como uma confissão. André percebeu o tom nervoso, e não pôde evitar a sensação de que sua tia escondia algo. Miguel, encostado na parede, bufou. "Sempre o mesmo discurso, Helena. Você não quer que ninguém mexa no que não te convém." O ambiente se aqueceu de repente. Dona Teresa levantou a voz pela primeira vez, com um tom trêmulo. "A casa é de todos, e o que está lá em cima também pertence à memória de cada um. Fingir que não existe não vai apagar o passado." A tensão aumentava a cada frase. As disputas antigas, que envolviam herança e decisões feitas após a morte dos pais de Clara, ressurgiam como feridas abertas. O silêncio da menina, sentado em sua cadeira, parecia ainda mais pesado. Seus olhos percorriam cada rosto, como se esperasse que alguém tivesse coragem de aceitar seu pedido. A escada, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da janela, ganhou um protagonismo inesperado. Não era apenas madeira envelhecida, era um limite, uma fronteira entre o presente cheio de rancor e um passado que todos temiam encarar. O simples ato de subir significava enfrentar aquilo que fora escondido por tantos anos. André respirou fundo e encarou a família. Talvez seja justamente por isso que precisamos ajudá-la. Porque o que quer que esteja lá em cima, já nos assombra sem nem sabermos. Ninguém respondeu, mas todos sentiram o peso da verdade em suas palavras. A escada esperava, como um guardião silencioso de memórias perigosas. André ajeitou as mãos nos apoios da cadeira de rodas e fez força para iniciar a subida. As rodas arranharam o piso de madeira, soltando um som áspero que fez todos prenderem a respiração. Miguel aproximou-se, relutante, mas ofereceu ajuda, segurando a lateral da cadeira. O esforço conjunto parecia unir os dois irmãos por um instante, mas logo a tensão voltou.
Vocês estão loucos, disparou Helena, elevando a voz. Essas escadas são frágeis, podem ceder a qualquer momento. Não há razão para arriscar a vida dela por um capricho infantil. Clara ergueu o rosto, sem medo, e respondeu com firmeza inesperada. Só lá em cima vocês vão entender. A frase ecoou, fazendo até Dona Teresa soltar um suspiro contido. Enquanto subiam o primeiro degrau, a cadeira deu um solavanco. André quase perdeu o equilíbrio, e Miguel gritou um palavrão. Por pouco Clara não caiu para trás. O coração de todos disparou. Viu? Eu avisei! Exclamou Helena, correndo até eles para tentar impedir a subida. Isso vai acabar em tragédia. Mas Clara não se abalou. Sua mão pequena apertou o braço de André com força. Não parem. Se desistirem agora, nunca mais vão saber a verdade. Miguel encarou a irmã com uma mistura de fúria e medo. Ele mesmo parecia dividido entre protegê-la e impedir que o segredo fosse revelado. Helena, por outro lado, estava tomada por um nervosismo que beirava o desespero. Cada palavra dela denunciava não apenas preocupação, mas também um receio profundo sobre o que poderia ser descoberto. A cada degrau, o ambiente ficava mais sufocante. As discussões ecoavam pela casa, misturadas ao ranger da escada que gemia sob o peso. A tensão estava à flor da pele, como se a qualquer momento algo fosse romper a madeira, a paciência ou o frágil equilíbrio da família. Clara, entretanto, mantinha os olhos fixos no alto da escada, como se enxergasse algo que ninguém mais podia ver. Sua determinação era o único combustível que impedia tudo de desmoronar. O silêncio que tomou conta da casa depois do esforço da subida era quase insuportável. O ar parecia mais denso, e cada respiração vinha acompanhada de uma lembrança não dita. Clara observava todos com calma, mas em seus olhos havia uma urgência silenciosa, como se soubesse que não havia mais tempo para adiar o inevitável. Foi Miguel quem quebrou o silêncio, a voz rouca, quase um sussurro. Eu lembro daquela noite. Todos se viraram para ele. André franziu o senho, sem entender. Helena empalideceu, como se tivesse levado um golpe. Dona Teresa levou a mão ao peito, e os dedos do terço tremiam. Que noite? Perguntou André, desconfiado. Miguel fechou os olhos por um instante, como se buscasse coragem para continuar. A noite em que papai decidiu trancar o sótão, a noite em que tudo mudou. Vocês fingiram esquecer, mas eu nunca consegui. Helena se adiantou, aflita. Chega, Miguel. Isso não precisa ser revivido. Foi uma escolha necessária, todos nós sofremos. Não, tia, interrompeu Clara, firme. Vocês esconderam. Vocês calaram. Mas a verdade precisa ser dita. As paredes pareciam ecoar a dor do passado, e o ranger distante da madeira lembrava passos invisíveis. A casa, carregada de lembranças, parecia respirar junto com eles, como se aguardasse pela confissão. Miguel respirou fundo e encarou Clara. Você era pequena demais para lembrar, mas naquela noite houve uma discussão terrível. Papai gritava, mamãe chorava. E, quando amanheceu, metade do que era nosso havia desaparecido. Cartas, fotos, documentos, tudo trancado lá em cima. André arregalou os olhos, incrédulo. Então é isso que ela quer nos mostrar? Clara apenas assentiu, com um olhar grave. Não podemos viver para sempre com meias verdades. Lá em cima está tudo que vocês tentaram apagar, e eu vou mostrar. O peso das palavras caiu sobre todos, e de repente ninguém sabia se queria realmente continuar. Ainda assim, todos sentiam, já não havia mais como voltar atrás. Enquanto Miguel ainda falava, André notou algo estranho em um móvel esquecido no meio do corredor estreito da escada. Era uma pequena cômoda de madeira, coberta de poeira, como se ninguém a tivesse tocado por décadas. Ele puxou a gaveta com esforço, e um barulho seco ecoou pela casa. Dentro, amarradas por uma fita já quase desfeita, estavam dezenas de cartas amareladas. O que é isso? Murmurou André, retirando o maço com cuidado. Clara inclinou-se para a frente na cadeira, os olhos brilhando. Leiam.
Vocês vão entender. Miguel pegou a primeira carta e, ao reconhecer a caligrafia, empalideceu. É da mamãe, sua voz falhou. Essas são as cartas que ela escrevia para o papai quando ele viajava. O silêncio se aprofundou. Helena tentou pegar as cartas das mãos dele. Isso não deve ser lido agora, não aqui. Há coisas que não precisam ser revividas. Mas André puxou outra carta do maço e começou a ler em voz alta. Falava de noite sem dormir, de dívidas escondidas, de decisões tomadas para proteger os filhos. Havia também menções a uma escolha dolorosa, vender parte da propriedade da família sem que todos soubessem, a fim de salvar alguém próximo de uma tragédia financeira. Dona Teresa chorou baixinho, apertando o terço. Eu sabia que sua mãe sofria, mas não imaginava o quanto. Miguel, tomado pela culpa, fechou os olhos e murmurou. E eu a julguei tantas vezes, achei que ela simplesmente tinha desistido da gente. Helena, nervosa, tentou se justificar. Ela não queria que vocês soubessem. Foi para proteger todos nós. Clara ergueu a voz com firmeza. Proteger não é esconder. O silêncio de vocês só nos afastou mais. Cada rosto mostrava uma fragilidade diferente, o arrependimento de Miguel, a resistência tensa de Helena, a inocência perplexa de André e a dor silenciosa da avó. As cartas, frágeis no papel, eram pesadas como pedras na consciência da família. E enquanto todos digeriam aquelas palavras, a escada parecia ainda mais longa, como se o verdadeiro peso da subida estivesse apenas começando. Helena se colocou diante da escada como uma barreira viva, os braços abertos e o rosto endurecido por uma expressão que misturava medo e raiva. Sua respiração estava acelerada, e até mesmo o tom da voz soava diferente, carregado de algo que não era apenas preocupação. Basta! Gritou ela, com uma força que surpreendeu a todos. Essa menina não vai mais subir nenhum degrau. Vocês não entendem o perigo de mexer no que ficou guardado. Há coisas que devem permanecer esquecidas. André, ainda segurando a cadeira de Clara, a encarou com desconfiança. Nunca havia visto a tia perder o controle daquela forma. Seus olhos, antes sempre frios e calculistas, agora tremiam como se escondessem algo que a corroía por dentro. Tia, disse André lentamente. Você não quer que a gente continue porque esse segredo tem a ver com você, não é? A acusação caiu como uma pedra no ambiente. Miguel levantou as sobrancelhas, surpreso, enquanto Dona Teresa desviou o olhar, apertando os lábios, como se confirmasse em silêncio o que André acabará de dizer. Helena empalideceu e, por um instante, pareceu prestes a desmoronar. Mas rapidamente se recompôs e retrucou com fúria. Você não sabe do que está falando. Eu só quero proteger essa família da ruína. Clara, exausta pela subida interrompida, levantou a mão com dificuldade. Sua voz saiu fraca, mas carregada de firmeza. Não parem. Se desistirem agora, nunca mais vão entender por que eu pedi isso. As palavras dela ecoaram pela escada como um apelo final. André sentiu o peso daquela determinação e, apesar do suor e do cansaço, manteve-se firme atrás da cadeira. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas revelador. Pela primeira vez, todos enxergaram que o medo de Helena não era apenas do passado, mas de expor uma parte dela mesma que havia sido cuidadosamente escondida por anos. E Clara, mesmo frágil, mostrava ser a única capaz de enfrentar aquilo de frente. O último degrau rangeu de maneira tão alta que todos prenderam a respiração. O sótão, envolto em penumbra e cheiro de madeira úmida, parecia intocado havia décadas. André empurrou a cadeira de Clara para dentro, seguido de Miguel e Dona Teresa, enquanto Helena hesitava na porta, como se cada passo fosse uma sentença. Foi então que André tropeçou em algo duro, escondido sob um lençol empoeirado. Ao puxar a manta, revelou-se um baú de madeira escura, reforçado por ferragens antigas. O cadeado já estava enferrujado, quase se desfazendo ao toque. Miguel, com mãos trêmulas, quebrou o fecho e abriu a tampa. O som ecoou como um trovão na quietude do sótão. Dentro, havia pilhas de documentos, fotografias amareladas e envelopes fechados. Clara inclinou-se para ver melhor, o coração disparado. André retirou a primeira foto,
mostrava o pai de Clara sorridente ao lado de uma mulher que não era sua mãe. O choque foi imediato. Isso não pode ser, murmurou Miguel, levando a mão à boca. Helena avançou rapidamente, tentando arrancar os papéis da mão dele. Parem! Vocês não sabem o que estão fazendo. Mas André segurou firme e abriu um envelope. Dentro, havia uma certidão de nascimento com um detalhe devastador: Clara não era a filha biológica da mãe que todos acreditavam. A palavra adoção estava registrada ali, clara e inegável. Dona Teresa deixou escapar um soluço, lágrimas escorrendo. Eles prometeram que nunca contaríamos. Clara, em silêncio, encarava cada documento como se peças de um quebra-cabeça sombrio se encaixassem diante dela. Miguel, atordoado, encontrou mais cartas escondidas que falavam de uma traição antiga, de escolhas feitas às pressas para salvar a honra da família, e de sacrifícios que mudaram para sempre seus destinos. O sótão parecia girar ao redor deles, tomado pelo peso das revelações. A verdade, enfim exposta, não era apenas sobre Clara, era sobre todos. E naquele instante, cada olhar trocado carregava não só surpresa, mas também medo do que ainda poderia estar escondido naquele baú. O sótão estava mergulhado em um silêncio sufocante. As fotos e documentos espalhados pelo chão formavam um mosaico cruel de lembranças e mentiras. Miguel encarava uma das cartas nas mãos, os olhos marejados, a respiração pesada. Ele parecia não encontrar palavras, até que finalmente deixou escapar um grito de dor contida. Eles mentiram para nós a vida inteira. Como puderam esconder algo assim? Como puderam decidir por nós? O eco da sua voz reverberou pelas paredes antigas. Miguel se sentou no chão, derrotado, a cabeça entre as mãos. A sensação de traição o consumia. Helena, por sua vez, não conseguiu mais manter a postura rígida. Suas pernas fraquejaram, e ela se apoiou na parede, deslizando até quase cair. O rosto contraído, os olhos vermelhos, revelavam um colapso que há muito vinha sendo adiado. Ela murmurava frases desconexas, como se tentasse justificar algo que nem mesmo ela acreditava mais. Foi para o bem de todos, era a única forma, eu não queria que sofressem. André, vendo a cena, sentiu um nó na garganta. Mas, em vez de se deixar levar pelo caos, aproximou-se de Miguel e colocou a mão em seu ombro. Eu também estou com raiva, mas brigar agora só vai nos afastar ainda mais. Precisamos entender, juntos. Clara, que até então permanecia em silêncio, deixou que as lágrimas corressem livremente pelo rosto. Ela ergueu o olhar, firme apesar da fragilidade de sua voz. Eu precisava que vocês soubessem. A verdade liberta, mesmo que doa. Não queria mais viver em uma casa cheia de segredos, onde cada olhar carrega desconfiança. Todos a encararam, e naquele instante, mesmo entre a dor e o choque, havia algo inegável. Clara, com sua vulnerabilidade, era a única que tinha coragem de pôr fim ao ciclo de silêncio. A família estava despedaçada, mas agora o peso que os esmagava começava a ser compartilhado por todos. O sótão, que antes guardava segredos, tornava-se palco de uma dolorosa libertação. O sótão, antes cenário de choque e acusações, agora estava tomado por um silêncio mais brando, um silêncio de exaustão e reflexão. Os papéis ainda espalhados pelo chão eram provas irrefutáveis do passado, mas já não queimavam como minutos antes. Agora pesavam como memórias que pediam compreensão. Miguel foi o primeiro a quebrar o gelo. A voz ainda trêmula, mas menos furiosa, ele se aproximou de Helena. Eu gritei com você, mas é porque me senti enganado. Ele respirou fundo, engolindo o orgulho. Sei que também sofreu, sei que carregou isso sozinha. Helena levantou os olhos, marejados, e pela primeira vez não havia defesa em sua postura. Eu tentei proteger vocês, mas errei ao decidir por todos. O silêncio foi a pior prisão. Ela levou as mãos ao rosto e chorou abertamente, sem esconder. Dona Teresa, com a voz cansada, completou. Nós fizemos escolhas pensando que era para o bem. Mas nunca percebemos que, ao esconder, roubávamos de vocês o direito de enfrentar a verdade. André se aproximou de Clara, ajeitando a cadeira para que todos pudessem vê-la.
Havia algo de sereno em seu olhar, apesar das lágrimas. Você sabia que isso ia doer. Por que insistiu tanto? Perguntou ele, curioso. Clara sorriu, um sorriso frágil, mas luminoso. Porque eu nunca deixei de acreditar em nós. Eu não tenho a força das pernas, mas sempre tive a força da esperança. Sabia que, mesmo machucados, poderíamos encontrar um caminho juntos. As palavras dela atravessaram a todos como um bálsamo. Miguel enxugou os olhos discretamente, Helena apoiou a mão no ombro da sobrinha, e até Dona Teresa conseguiu sorrir entre lágrimas. As feridas não estavam curadas, mas pela primeira vez em muito tempo, havia espaço para isso. O sótão, carregado de segredos, agora se tornava um lugar de partilha, onde a dor dava lugar, pouco a pouco, à possibilidade de cura. O dia já estava amanhecendo quando todos desceram juntos do sótão. A casa, iluminada pela luz suave que entrava pelas janelas antigas, parecia diferente, menos pesada, como se também tivesse respirado aliviada depois da longa noite. O que antes era um espaço sufocante, cheio de rancores e silêncios, agora se transformava em cenário de uma nova união. Miguel, que tantas vezes guardara ressentimentos, aproximou-se de Helena. Os dois se encararam por um instante, e sem dizer nada, ele a abraçou com força. Helena chorou de novo, mas desta vez não de desespero, e sim de alívio. Dona Teresa, emocionada, murmurava orações de gratidão, repetindo que finalmente a família estava inteira de novo. André puxou a cadeira de Clara até o centro da sala, para que todos a vissem. A menina, cansada, mas radiante, deixou escapar um sorriso amplo. Era como se o peso que carregava desde sempre tivesse finalmente se dissolvido. Vocês achavam que o segredo iria nos destruir, disse ela, com a voz serena. Mas a verdade nunca separa quem tem coragem de enfrentá-la. Agora podemos recomeçar, juntos. A frase caiu como uma bênção. Miguel segurou a mão da irmã, Helena acariciou os cabelos de Clara, e André prometeu em voz alta que dali em diante nada mais seria escondido. Havia lágrimas, mas também risos tímidos, e um calor humano que há muito tempo parecia perdido. Ao olhar para a escada, todos sentiram algo diferente. Não era mais o obstáculo que dividia a família, nem o símbolo do que estava escondido. Agora representava a superação, a travessia necessária para que a verdade viesse à tona. Clara, com os olhos brilhando, observava cada um dos rostos ao seu redor. Pela primeira vez, via todos juntos, sem máscaras, sem muros invisíveis. O sorriso dela encheu a casa inteira de uma leveza nova. O segredo, afinal, não destruiu. Trouxe a chance de recomeçar. E, naquela manhã, a família descobriu que ainda havia muito a viver, lado a lado.